Sabe quando a gente quebra uma regrinha do português, às vezes até sem querer? Pois é. Hoje a gente vai ver a arte de fazer isso de propósito com um objetivo bem claro. Prepare-se para desvendar o que é a tal da licença poética. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai definir o que é licença poética. Depois, vamos entender a diferença entre isso e um erro comum. Aí, vamos conhecer os tipos que existem, ver exemplos na arte e na nossa vida e, por fim, aprender quando e como usar essa ferramenta. Bora lá? Para a gente entender bem o que é isso, vamos começar com uma situação que, olha, com certeza todo mundo aqui já viveu ou, no mínimo, já ouviu alguém falar. Vamos lá. Falando sério, alguém já literalmente morreu de vergonha? É óbvio que não, né? Mas, quando a gente fala isso, a outra pessoa entende na hora a intensidade daquele sentimento, daquele constrangimento todo. Pois é exatamente isso. Essa liberdade que a gente toma para usar a linguagem de um jeito que não é literal, mas que expressa uma emoção de forma muito mais forte, isso é o que a gente chama de licença poética. E a definição formal é essa aqui. É basicamente uma ferramenta que permite que um artista, ou qualquer um de nós, na verdade, possa dobrar um pouco as regras da gramática, da lógica ou até da realidade. E para quê? Para criar algo belo, para intensificar uma emoção ou simplesmente para passar uma mensagem de um jeito mais forte. A grande sacada aqui, a palavra-chave, é liberdade. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A arte tem as suas próprias regras, sabe? E às vezes aquilo que seria considerado errado pela norma culta da língua é o que está perfeitamente certo para o sentimento que se quer passar. Mas agora vem o ponto talvez mais crucial de toda essa conversa. Qual é a diferença entre licença poética e um simples erro de português? A linha parece fina, mas a distinção é fundamental. A diferença toda, o puro do gato, está numa palavrinha só, intenção. Um erro de gramática é um acidente, um descuido que acaba atrapalhando a comunicação. Já a licença poética é uma escolha, pensada, com uma função bem clara, criar uma imagem, dar mais força a uma emoção ou dizer algo que as palavras no sentido literal não dariam conta. A lógica é bem simples. Se aquilo ajuda a expressar melhor a ideia, é arte. Agora, se só confunde, aí é erro mesmo. Beleza, então a gente já sabe o que é, já sabe a diferença para um erro comum. Agora, como é que essa liberdade criativa aparece na prática? Existem vários tipos. Vamos ver alguns deles. Para começar, vamos dar uma olhada na licença gramatical. Presta atenção nesse verso que parece até uma canção de ninar. Olha, se a gente fosse seguir a gramática à risca, o certo seria as estrelas dormiam, no plural. Mas, percebe? Ao quebrar essa concordância aqui, o poeta cria uma sonoridade diferente, uma imagem mais delicada, quase infantil. Foi uma escolha, onde o efeito poético foi mais importante que a regra gramatical. Agora vamos para outra categoria, a licença lógica. Essa aqui é a que brinca com as leis do mundo real, da física. É lógico que o silêncio não grita, né? Isso é impossível. Só que essa imagem impossível é talvez a única maneira de descrever de verdade aquele aperto no peito, a agonia de algo que não pode ser dito. A linguagem literal, nesse caso, seria fraca demais para expressar essa sensação. E aí a gente chega na licença semântica, que mexe com o significado das palavras. E essa aqui, essa com certeza é a que a gente mais usa sem nem perceber. Ninguém morre de saudade de verdade, né? Não tem atestado de óbito por saudade. Mas a gente usa a palavra morrer para dar a dimensão exata do tamanho daquele sentimento. O significado aqui não é o do dicionário, é totalmente emocional, e todo mundo entende o recado. Bom, já vimos a teoria. Que tal agora a gente sair um pouco dos conceitos e ver como isso tudo ganha vida em obras que a gente conhece e adora, e também na nossa fala do dia a dia? Esse verso do Drummond, quem não conhece, né? A repetição quase obsessiva de tinha uma pedra não é falta de criatividade. É uma escolha, na verdade, genial. É essa repetição que cria o peso, a insistência, a sensação real de um obstáculo que simplesmente não sai da sua frente. Isso é licença poética pura, transformando a estrutura de um texto em sentimento. E na música, então, pega o Chico Buarque, por exemplo. O você nessa canção não é uma pessoa específica. Usando a licença poética, esse você se tornou um símbolo de todo um sistema opressor na época. A música virou um hino de resistência. E tudo isso pelo poder de uma única palavra que ganhou um novo sentido, um novo propósito.
E o mais legal de tudo é que, no fundo, todo mundo é um pouco poeta no dia a dia, sabia? O tempo voa, tô explodindo de ideias, nenhuma dessas frases é literal, mas todas elas comunicam exatamente o que a gente está sentindo. A gente usa a licença poética o tempo todo, sem nem pensar, só para dar mais cor e mais intensidade para o que a gente fala. Beleza? Então a gente já entendeu o conceito, já viu os tipos, os exemplos. A grande questão que fica é, tá, mas como e principalmente quando é que se deve usar essa ferramenta? Aqui fica bem fácil de entender. A licença poética é ótima na escrita criativa para gerar emoção, para criar frases que marcam em roteiros, mas, por outro lado, ela deve ser evitada a todo custo onde a precisão é a regra número 1. Num documento legal, num laudo médico ou num relatório financeiro, não tem espaço para ambiguidade. A clareza absoluta é o que importa. A regra de ouro é bem simples. Se o texto exige precisão, a poesia tem que dar um passo para trás. E para a gente terminar, vamos guardar essa ideia principal. Licença poética não é sobre bagunçar as regras ou ser confuso. É uma ferramenta muito poderosa, uma liberdade que só faz sentido quando tem um propósito bem claro por trás. Então a pergunta que fica no ar é: qual propósito a gente quer dar para as nossas palavras no dia a dia?